Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Cuser. Em nome da Cuser, eu queria agradecer a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Loretti, responsável pelo marketing científico da Cuser, e hoje a gente vai ter a grande honra de ter um webinar falando sobre a importância da integração do cirurgião dentista e do técnico em prótese como um fator determinante para o sucesso dos trabalhos indiretos, né? A apresentação de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem feito normalmente, vai ser mais num formato de bate-papo, tá? Entre duas grandes profissionais, né? Agradeço desde já a vocês por terem aceito o convite da Cuser para participar do webinar de hoje, né? Então, de um lado, a gente vai ter a Beatriz Vieira, né? Para quem não conhece, ela é técnica em prótese dentária, especialista em prótese total e protocolo com assentamento passivo. Tem mais de 14 anos de experiência aí nesse ramo e ministra diversos cursos por todo o Brasil. E do outro lado, a gente tem a doutora Fernanda Werneck, também cirurgiã dentista, especialista em prótese pelo IPENO de Florianópolis, ministra cursos de especialização em implantodontia e de imersão em prótese sobre implante também no IPENO em Florianópolis. Então, os recadinhos que normalmente eu dou para todo mundo, o áudio de todos vai ficar desligado para a gente evitar ruídos e interferências, tá? Mas a gente já combinou entre nós que se vocês tiverem dúvida e quiserem interagir com a gente no bate-papo que vai acontecer, por favor, coloquem a pergunta de vocês ou o comentário no campo de perguntas e aí eu vou ser responsável por mediar essas perguntas, tanto para a doutora Fernanda quanto para a Bia, tá bom? Então, agora eu vou fechar meu vídeo, meu áudio, desejo a todos um ótimo webinar e vou passar a palavra para as minhas duas queridas convidadas. Muito obrigada pelo convite, né, de estar participando. Obrigada, Fer, também por estar aqui dividindo aqui comigo o teu conhecimento, né? Vamos trocar ali um pouco da nossa experiência do dia a dia, o que a gente puder contribuir, né, para o resultado final da prótese, eu acho que está valendo. É isso aí. Também quero agradecer a Cuser e a Bia por a gente poder fazer essa troca. Acho que é sempre muito legal essa interação e essa comunicação aí entre o laboratório e o consultório. Uhum. E é fundamental, né, Bia, para o sucesso dos casos. Sim, eu sempre falo que é meio a meio ali, né? Ninguém faz nada sozinho, então não adianta eu fazer a minha parte bem feita, né? Ter todos os cuidados técnicos, todo o cuidado de polimerização, de fazer uma montagem balanceada, de ter estabilidade na prótese, se o dentista não fizer, não tiver, pular algumas etapas, como por exemplo, se a moldagem não tiver favorável, não fazer um registro da forma correta, usar alguns dispositivos, né, que facilitam, como arco facial. Então, essa comunicação ela tem que existir em todas as etapas, né, principalmente se tratando em reabilitação, porque é muita etapa, né doutora? Fala um pouquinho ali sobre seu ponto de vista. Essa comunicação, como você falou, cada etapa tem que estar sendo sempre bem conversada, né? E alinhada para a gente ter um trabalho final perfeito ali. E principalmente eu acho que as etapas de planejamento inicial, eu acho que são as etapas fundamentais, principalmente nas próteses protocolo. Então, antes mesmo de fazer uma cirurgia, antes mesmo de colocar implante, acho que esse planejamento com o laboratório e a gente aqui no consultório é fundamental. Então, acho que tudo começa ali no planejamento. Então, essa primeira comunicação de planejamento acho que é fundamental, né, Bia? Para começar. Tem uma frase do Benjamin Franklin que eu sempre falo para isso, que é: se você falha em planejar, você está planejando falhar. Então, isso na implantodontia é muito verdadeiro mesmo, porque quando você já pega, no meu caso, né, falando em nome do laboratório, quando a gente já pega um caso de protocolo que os implantes já estão feitos e muitas vezes não foi feito um planejamento reverso,
tem uma dificuldade muito grande, né? Então, porque é uma limitação. Então, às vezes, os implantes estão saindo por vestibular, ou não tem espaço protético, né? Então, a altura do parafuso já praticamente já toca no dente antagonista. Então, coisas que com certeza poderiam ser melhorados com o planejamento. Claro que nem tudo é possível, né, doutora? A gente sabe que tem, as limitações, elas existem, mas com certeza quando você planeja, você consegue um resultado final muito mais favorável. Com certeza. Eu acho que a gente fazendo planejamento antes da cirurgia, às vezes o cirurgião acaba no impulso de fazer a cirurgia, quer operar rápido, acaba querendo pular uma etapa que é fundamental. Então, perder tempo com essas provas de dente para que a gente visualize o final, como ficará o tratamento final, né? Como é que vai ficar o sorriso, que dente. A gente acaba fazendo quase tudo antes, né? Escolhendo dente, às vezes formato de dente vai ser o ideal. E aí o laboratório podendo ver se tem espaço, se não tem, se tem que mexer em rebordo. Eu acho que sim, tem casos que são limitados, mas assim, tem muita coisa dá para no planejamento já resolver antes da cirurgia. Dá para visualizar o que tem que ser mexido, principalmente rebordo que aparece quando sorri. Acho que a gente vai falar um pouco disso na próxima live, né, Bia? Das limitações, né, do caso, um pouco dessas limitações que a gente pega dos casos. O que a gente consegue prevenir antes de uma cirurgia, né, e o que a gente não consegue depois. Sim, exatamente. Porque assim, muitas vezes, né, o paciente tem muito rebordo e aí quando ele sorri já mostra o rebordo. Então, se simplesmente for colocado os implantes naquela, sem fazer uma osteotomia, vai ser uma prótese muito complicada. Porque além de você não ter espaço protético, vai ter uma situação que você vai ser obrigado a fazer uma flange, fazer um overlap para esconder a divisão da gengiva artificial com a gengiva do paciente. Isso vai causar uma série de complicações clínicas ali, né? Acho que esse aí é um ponto fundamental no planejamento, a gente visualizar isso. Acho que é o ponto número 1 no planejamento de protocolo, porque uma falha nisso, quer dizer, vai impossibilitar o laboratório de fazer um bom desenho de prótese. Impossível, né? Dá para fazer, Bia, um desenho? Você tem que fazer. Como é que ele vai higienizar? Não é possível fazer com uma flange. Então, e aí e reverter isso só operando de novo. Então, eu acho isso um ponto bem importante, né, Bia, para a gente fazer um bom trabalho. E aí não adianta depois dizer, não, mas o laboratório não fez, não tem como o que fazer, né? Depois dessa condição, é uma condição bem que limita para você, para o laboratório, e para a gente, que a gente vai ter implante sempre inflamado, porque não consegue higienizar, né? E aí não tem mau cheiro, né? Conforto para o paciente. Exatamente, acaba tendo falhas que são falhas irreversíveis depois, a menos que se opere novamente, né? Exatamente. E também, às vezes, querer compensar, dar suporte labial, dar volume para o lábio do paciente com a prótese. Só que muitas vezes isso teria que ser resolvido cirurgicamente, né? Às vezes fazendo um enxerto. Então é legal fazer, quando vai fazer prova de planejamento reverso e sabe que vai ser um protocolo superior, já fazer sem flange, já mandar para o dentista fazer essa prova sem flange de canino a canino, né? Que facilita muito a visualização, que às vezes te dá uma falsa ideia, né? Te dá uma falsa impressão de como vai ficar o posicionamento dos dentes, mas é porque a flange está dando ali um suporte para o lábio, mas no protocolo não vai ter. Até nos casos que a gente pega Exatamente. Até nos casos que a gente pega uma prótese total que está legal e que a gente vai usar ela como um provisório num futuro protocolo, eu gosto de duplicar, fazer sem flange para verificar como vai ficar, né? Essa falta de suporte da flange depois no protocolo. Porque é importante que o paciente veja, né? Porque ele sempre vai falar, um pouco afundado aqui em cima, que até o lábio a gente consegue pôr na posição, mas aqui em cima, nesse texto, sempre dá uma afundada. Então, às vezes, até procedimentos posteriores, hoje, para harmonização, a gente consegue, quer dizer, fazer um preenchimento posterior que vão amenizar depois essa falha. Mas é legal, quando a gente fala de comunicação, né, Bia, a gente fala comunicação do laboratório, dentista e paciente. Então, o paciente também tem que estar visualizando e acompanhando todo o nosso processo,
né? Para que ele entenda o que vai acontecer no final. Então, esse suporte de lábio e facial é bem importante provar também antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico. E o paciente tem que estar ciente da limitação dele, né? E às vezes o que ele quer não é possível, né? Não é para a boca dele. Então, às vezes eu recebo no laboratório fotos de artista. Esses dias eu recebi uma Muito comum, exatamente. É muito comum, é da Flávia Alessandra, eu acho. E aí você vai ver o perfil da paciente e não tem nada a ver, né? Então, vai ficar difícil. Ou então o paciente usa uma prótese total que está bem gasta ao longo dos anos, o dente está bem pequenininho, e aí ele quer que fique um dente muito grande, mas assim, completamente fora da harmonia do rosto dele. Também é bem importante essas provas antes, para que ele consiga ver o que é possível, né? E assim, toda etapa sendo mostrada, né? Através. As fotos são muito importantes, né, Bia, para a nossa comunicação. Sim, com certeza. E para a comunicação com as Com certeza. As fotos aí não tem como não fotografar, né, Bia? Não tem como não fotografar. Se for assim, para uma comunicação rápida, né, o celular é perfeito, né? Porque todo mundo tem WhatsApp, bate uma foto, faz um vídeo do paciente falando. Às vezes até o paciente já fala o que ele quer, o que ele gostaria, né? Às vezes é possível, sim, atender ao desejo do paciente, às vezes não. Mas é legal a gente escutar o paciente também, né? Porque nós técnicos a gente só tem ali o modelo, né? O modelo de gesso e o articulador. Então, com certeza, no consultório você tem muito mais informação e passar isso através de foto e vídeo, com certeza influencia muito ali no resultado final do trabalho. Outra coisa que eu ia comentar, que é bem importante na questão das provas, né? Quando vai fazer as provas dos dentes, já deixar o mais próximo possível do final. Então, eu gosto bastante de trabalhar com ceras caracterizadas. Então, eu já mando a ceroplastia caracterizada para o paciente já ver como vai ficar. Porque muitas vezes o paciente mostra a papila, mostra a gengiva, ele tem um sorriso alto, mas ele tem muito medo, né, que fique artificial. Muito medo que apareça. Exato. E aí, a tua caracterização é linda, né? E aí, de repente, se o laboratório manda com uma cera vermelha, ele vai ficar bem frustrado e vai ficar com o pé atrás. Eu não quero que apareça, eu não quero que apareça. E por mais que o dentista tente explicar, né? Dá uma falsa ideia, né? Aquela cera vermelha também dá uma ideia diferente do que vai ser o final, né? Diferente de você pôr uma gengiva da cor, uma gengiva natural, é diferente. Então, é bem legal esse enceramento foi ser feito. E aí o laboratório tem que ter esse cuidado, porque você tem que falar, é uma prova, vou fazer, né? Não dá tanta importância, né, para essas provas iniciais, e isso define todo o tratamento, né, Bia? Todo. Então, e também define para o paciente, como você tranquiliza o paciente, ele tem um entendimento do que vai acontecer no caso dele. Então, é bem importante as provas também serem bem, já com todo esse cuidado, né, laboratorial. E até te começa assim, às vezes o dentista fala, estava conversando ontem com uma menina do laboratório daqui também, e ela falando, poxa, o dentista mandou para mim, ó, muda a linha média 1 milímetro, mas para onde, do que, né? Não fez uma marcação, às vezes é uma canetinha que você marca para pôr na posição, e aí a questão quando fala, muda só um pouquinho da linha média, que tem que montar tudo, né? Exatamente. Como mudar, né? A linha média, eu acho que é um dos principais, assim, problemas, né, que eu vejo na questão de comunicação ali do laboratório técnico e dentista. Porque, realmente, se tiver que mexer para o laboratório, ter que mexer um pouquinho a linha média e muito, dá na mesma. Não faz diferença. O trabalho é o mesmo, né? A gente tem que remontar tudo novamente. Para o dentista, é difícil realmente você visualizar a linha média do paciente se ele estiver deitado, se não tiver alguém para segurar o fio, para você colocar o paciente em pé e reto. Mas hoje em dia a fotografia também ajuda muito nisso, né? Então eu sempre peço uma foto do paciente em pé, de rosto todo, de olho aberto, bem retinho, olhando para a câmera, porque daí é possível a gente fazer uma análise facial, colocar no Keynote, fazer aquelas marcações da linha bipupilar,
da linha mediana, conferir com a linha do plano de orientação ou conferir com a linha da montagem para ver se está realmente certo ou não, porque às vezes só ali na linha, só na marcação da cera engana mesmo, né? Dá uma falsa impressão ali. O nariz, né? Os narizes geralmente são mais tortinhos e... Eu gosto de fazer isso visualmente, como você falou, quer dizer, paciente sentado, de frente, cabeça reta, com as fotografias, a gente fazer essas marcações também no computador e na boca, né? Conferir isso. Quando a gente tem o inferior para ter uma ideia, né? Para ajudar a pelo menos ajudar como orientação também. E a linha média é fundamental para uma estética, né? Uma linha média alterada fora, o trabalho não vai ficar... né? É uma coisa que qualquer um, até um leigo que olha o sorriso, vai observar, né? Que tem uma coisa errada. Ele pode não saber que é a linha média, mas mesmo que ela pode estar na posição, mas ela pode estar inclinada, e isso influencia um monte. Então, também para o dentista é super tranquilo fazer, acho que aprender a fazer, pelo menos um planejamento básico, como você falou, um keynote com as linhas, né? E o laboratório também, que assim, se ele não mandou, vocês também podem estar conferindo isso, né? Porque realmente na hora que começa a ter que mexer muito em linha média, o trabalho começa a enrolar, né? Tem que montar muitas vezes até chegar na linha média ideal. Sim. Outra coisa além da linha média é a inclinação do plano, né? Então, para resolver o problema ali da inclinação do plano, nada melhor do que o arco facial, porque aí com o arco facial a gente vai transferir exatamente o posicionamento da maxila do paciente para o articulador. Então, é como se eu estivesse olhando o paciente de frente. Eu estou montando retinho no articulador, vai estar retinho em boca. Agora, se eu montar sem esse dispositivo, né, aleatoriamente, a chance de montar errado é bem grande. Tem uma segunda opção também, que é a mesa de Camper, mas ela só funciona se for feito realmente um ajuste bem refinado desse rodete em boca, né? Se o dentista usou a régua de Fox, ajustou bem certinho, aí ela funciona muito bem, mas nem sempre, né? Posso interromper vocês um pouquinho? É que apareceu uma pergunta aqui. Quais são as fotografias que vocês julgam essenciais para auxiliar na comunicação entre dentista e técnico? Se vocês estabelecem um protocolo, né? Vocês estavam falando dessa fotografia inicial, né? Com o paciente retinho. Mas, assim, não sei se vocês têm, além dessa, mais alguns tipos de fotografia auxiliares ou complementares a essa para poder auxiliar nessa comunicação. Eu sempre peço de 4 a 5 fotos, né? Quando eu peço, aí, como eu falo, com o paciente de rosto sempre ele em pé, né? Olhando para frente de olho aberto, uma com o lábio selado, outra com o lábio em repouso, para saber a exposição do dente ou do plano de cera, né? Ou se tá legal, só o lábio caído. Outra com um sorriso forte. E outra com um sorriso com os dentes abertos, assim. Que daí eu consigo fazer a comparação com a linha mediana, com o inferior. Porque, às vezes, se o paciente só sorrir e eu não enxergar o de baixo, daí eu fico também sem referência. Então, essa com o sorriso aberto eu também peço, e outra de perfil, só para ver a inclinação da incisal, se está muito vestibularizado ou não. Então, essa de 4 a 5 fotos, assim. E você, Fer? Para mim tá sem som aqui. Tá sem som, Fê. Fê, a gente não tá te ouvindo. Será que ela não tá ouvindo a gente? Às vezes ele sorri. Agora. Não tem um sorriso... Fê, desculpa, você consegue voltar? Agora sim, não. A gente perdeu o início da tua fala. Você conseguiu repetir? Bem? Desculpa, agora sim. Bom. Então, eu vou falar. Estão me escutando agora? Sim. Sim. Estão me escutando? Sim. Então, acho que para a comunicação do laboratório que a Bia falou, é isso aí, perfeito, né? Então, o paciente bem de frente,
o paciente tem a tendência a inclinar a cabeça quando sorri, né? Que ele sempre inclina a cabeça, então tentar deixar ele bem retinho. Às vezes eu encosto na parede com alguma coisinha para ele apoiar, para essa cabeça ficar bem retinha. E aí essas fotos, ele sorrindo, em repouso, aí sorrindo, ocluindo, e aí também para conseguir ver o contorno dos dentes, essa posição. Isso acho que é basicamente isso. E principalmente conseguir um sorriso máximo dele, natural, né? Forçado. Né? Sorriso Forçado sim, é natural. natural. Porque às vezes, principalmente quando Forçadão. a gente faz a prova, quando a gente faz aquela prova de. Isso. Quando a gente. Travou de novo. Deu uma travadinha. Travou, Fer, tá sem áudio. Mas o que eu acho que ela quis dizer... A gente vai fotografar sem a prótese, né, Bia? É muito para verificar o rebordo que a gente falou no início do momento, sem a prótese. Acho que tá com atraso. Tá travado de novo. Né? Você escutou, Bia? Você conseguiu escutar? Não. O meu tá travado? Tá me escutando agora? Agora sim, mas não tá correspondendo à imagem. Será que a gente sai e entra novamente? Vamos ver se volta aqui, peraí. Agora eu tô te ouvindo bem. Enquanto a Fer volta, mas o que ela quis dizer ali é que às vezes o paciente vai sorrir, ele dá aquele sorriso muito forçado, ele não sorri assim normalmente, né? Tentar arrancar um sorriso do paciente, um sorriso natural. Então, às vezes o dentista ali tem que contar piada, e tem que falar alguma coisa engraçada, falar alguma coisa inesperada ali para o paciente rir, ele já tem que estar ali com o dedo no clique ali, prontinho para fazer essa fotografia e capturar esse sorriso espontâneo, esse sorriso natural, né? Que é o que ele vai demonstrar ali no dia a dia. Isso eu acho que é o mais difícil ali, que o dentista tem que ter as manhas ali, né? Para conseguir. Voltou, Fer? Oi? Tá me escutando? Tá me vendo? Tô. Voltou? Então, eu não sei se apareceu aí o que eu falei das fotos, mas essa questão que você estava falando, né? De conseguir um sorriso natural, para que a gente tenha uma ideia bem real do como é o sorriso do paciente, que realmente às vezes ele não sorri do jeito que ele sorri, ou sorri muito forçado, né? E aí a gente perde essa referência. Então a referência tem que ser. E às vezes o vídeo ajuda, né? A hora que você está conversando com o paciente, filmando ele, você consegue ter uma ideia bem legal dessas informações. Mas essas fotos que você falou, esse protocolo, acho que é o básico ali para a gente conseguir fazer essa comunicação, né? Exatamente. Tem mais uma perguntinha, meninas. A pergunta é a seguinte: vocês indicam, falando em planejamento, né? Vocês indicam algum sistema específico para planejamento virtual? Para planejamento cirúrgico, será? Não sei se tá aberto aqui, mas eu acho, não sei, acho que é para o planejamento da prótese. Se for o planejamento estético. Da prótese, se for o planejamento estético, eu uso o Exocad, né? Aí ele tem que ser compatível ali com o equipamento do laboratório. Então, se você tem uma Zircon-Zan, que é o meu caso, tem que ser compatível ali com a fresadora e a impressora. Com todos esses equipamentos ali tem que estar alinhados para você fazer o planejamento. Agora, se for o planejamento de cirúrgico, né? Daí eu não vou saber responder, daí a Fer diz ali. Mas assim, tem alguns casos, esse que eu fiz hoje, né? Foi totalmente virtual ali, digital, né? Então o dentista fez o molde, fez o escaneamento, né? O escaneamento, eu fiz a impressão desse modelo, coloquei os análogos digitais ali, posicionei,
A única coisa que ele me mandou analogicamente foi o registro de mordida. Então, ele fez um índex, eu pedi para ele fazer um índex, né? E nesse índex, ele fez os 3 pontos de GC. Então, eu consegui conferir a articulação e consegui conferir a adaptação desses implantes. Mas o resto foi tudo feito, o desenho foi todo digital, foi pega a fotografia do paciente, feita uma sobreposição dos dentes em cima dessa fotografia para ver se está harmônico, se a distal do canino coincide com a asa do nariz, o quanto de exposição teria. Tudo isso foi feito virtualmente. Aí foi feita uma fresagem em PMMA. E aí eu fiz todo o tratamento com Pala Creative de gengiva e as características do dente ali. Mas esse foi um fluxo digital ali. O dentista não era daqui da minha cidade e a gente fez tudo à distância, assim. E fala um pouquinho, Fer, ali do teu planejamento cirúrgico, como que você faz? Então, assim, no planejamento cirúrgico, muitas vezes a gente faz toda uma montagem aqui, como se fosse uma prótese total normal, seguimos todo o planejamento, e aí essa montagem nossa é mandada, o paciente vai lá, escaneado em boca, e aí eles escaneiam também a prótese, e aí eles vão juntando as imagens para que eles possam fazer, isso para falar de uma cirurgia guiada, né? Totalmente guiada, para fazer um guia, né? Aí. Então, nesse caso, a gente ainda precisa, a gente talvez possa usar esse fluxo que você fez também, virtual, né? Antes de fazer o guia, mas normalmente eu faço essa prova para o guia cirúrgico, tá? Para um guia de uma cirurgia que não vai ter incisão, por exemplo. Eu faço todo o planejamento antes em boca. Então, apesar de digital, nesse caso eu sigo todo um planejamento em consultório antes, né? Então, a gente montar dentro, fazer todo o processo. Sim. Mas o futuro é esse, né, Bia? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Tem um caminho ainda, né, Bia, para pegar. Claro, tem uma curva de aprendizado ali e tem a evolução ali também, né, dos materiais. A gente vai testando constantemente e vendo, dessa forma não funciona, vamos mudar, vamos fazer diferente. Mas é normal, né? Então, uma vez eu assisti um curso do Alexandre Santos, que é um técnico de Curitiba, que tem laboratório, e ele estava falando assim... Ele é muito legal. O trabalho dele. Muito. E ele falou assim, que o dentista perguntou para ele, então agora com o scanner intraoral acabaram os meus problemas com moldagem. E daí ele falou assim, acabaram os seus problemas com moldagem, mas vão começar os seus problemas com escaneamento. E é mais ou menos por aí, né? Então, nada faz milagre, ali tudo tem ali. Então, tem vários escaneamentos que a gente recebe que não tá bom e a gente pede para repetir, como na moldagem, né? Como no molde, também. Assim, até uma conversa que eu também tenho muito com o Alexandre é isso. Quer dizer, não adianta você ter um scanner e um preparo que não dá para ler o preparo, entendeu? Que na moldagem também não ia ficar bom. Então, eu acho que o fluxo digital vai vir para facilitar muita coisa, né? Com certeza. Porém, o aprendizado de todo o processo antes, não analógico, é muito importante. Então, não adianta vir um negócio todo, né? Que foi para você não saber olhar e provar em boca depois, né? Então, e a gente tem um paciente, né? A gente não tem também um modelo central. Eu acho que eles se complementam, né? Eu acho que não veio para substituir, veio para complementar. Então, é bem importante ter o conhecimento analógico, ter ali toda essa visão, ter a mão mesmo, saber fazer, saber enxergar como vai ficar isso analogicamente, né? E aí você passa esse teu conhecimento ali para o digital, porque com certeza é bem mais rápido, mais preciso, mas que tem sim a curva de aprendizado, tem as falhas, né? Que é como tudo. E assim tem que saber fazer primeiro o básico, né? Muito bem feito, muito bem entendido, para poder aproveitar esse analógico também, né? Saber, senão não adianta. Exatamente. Tem que entender de função, né? Tem que entender de montagem balanceada, né? Tem que entender de gengiva,
tem que entender de muita coisa, de posicionamento dentário, antes de ir para o digital ali, senão você não vai conseguir ter um bom resultado. É interessante, né, Bia, quando a gente dá aula, quando eu começo a mostrar para os dentistas dos meus cursos que tem que montar, fazer plano de cera, quer dizer, aí eles falam, tem que saber fazer uma total para fazer um protocolo? Sim, tem que saber fazer muito bem uma prótese total para saber fazer um protocolo, porque, na verdade, todas as linhas de referências, montagens, tem que saber o básico, mas não é... Exatamente. Para poder fazer um trabalho de protocolo, né? Então é isso, é mais ou menos isso, né? É uma etapa, né? E isso é muito importante. Como... Então, assim, eu vejo, eu lembro na época que eu trabalhava lá no Ilapel, logo que começaram assim os cursos de especialização em implantodontia, um dos pré-requisitos assim dele era que o dentista, né? Porque na época era super concorrido, tinha que fazer uma prova. Não sei como está hoje, tá? Mas há alguns anos atrás era assim, então eram poucas vagas. E o pré-requisito ali de seleção era o dentista que já tinha especialização em prótese, porque com certeza esse dentista que já tinha especialização em prótese ia se sair melhor ali na questão toda do planejamento e no resultado final do trabalho. Então, faz todo sentido isso, porque não adianta você só querer... Hoje a implantodontia vai muito além do que a osso-integração dos implantes, não é verdade? Exato, então, é muito mais amplo, né? Você tem que entregar ali um trabalho para aquele paciente que contemple, além de estética, saúde e função, né? Então, as três coisas ali, elas têm que andar juntas. Então, não tem como o cirurgião só colocar o implante onde tem o melhor volume ósseo, sem ter uma visualização da prótese final, né? Para poder operar. Né? E assim, e que todo esse planejamento tem que estar, o guia tem que estar fiel a esse planejamento, para a gente não perder tudo no meio do caminho, né? Então, o guia tem que estar bem possível de se estabilizar em boca, que a linha média continue na posição, para que a gente não perca todas as fases de planejamento. Mas, com certeza, assim, o cirurgião tem que ter... Às vezes, o cirurgião é ele que faz a prótese, né? Em alguns casos, ou não. Mas ele tem que ter uma visão, assim, protética antes de colocar o implante. E eu acho que, principalmente... Pode falar. Principalmente essa questão do paciente mesmo também junto nisso, né? Ele também está, como você falou, a gente vem o paciente chega buscando função, estética, né? Quando ele chega, que ele quer implantes, o que ele quer, na verdade, ele quer dente fixo, ele quer sorrir, ele quer com segurança, ele quer mastigar bem. Então, quer dizer, além disso, né? O implante, óbvio, é importante, mas quando ele busca primeiramente, ele vem buscando a resolução final, que é o que ele enxerga, né? Exatamente, ele quer o dente, que é a única coisa que ele lembra que ele perdeu, os dentes, né? Então ele não lembra que ele perdeu raiz, que ele perdeu osso, que ele perdeu gengiva, né? Às vezes ele quer só o dentinho de volta ali, um por um a um, né? E nem sempre isso é possível. Mas o planejamento é total baseado em cima da prótese total ali. O planejamento reverso é a confecção da prótese total. Então, não dá para negligenciar essas etapas. Então, eu vou falar ali o passo a passo do planejamento reverso, tá? E aí você vai... Só antes de vocês irem para o planejamento, rapidinho, eu só queria, já que vocês estavam falando de paciente, eu queria entender assim, como que vocês participam o paciente nessa seleção dos dentes? Por que eu pergunto? Porque a gente da Culzer, a gente recebe muita pergunta de paciente que às vezes vem para a gente e fala assim, olha, eu sou moreno, alto, peso tantos quilos, qual que é o melhor dente para mim? O meu dentista me falou que ele vai usar dente premium na minha boca, e o que você acha? O que você me sugere? Então, assim, de que forma vocês integram ele nessa seleção? Eu vou falar quando chega o paciente aqui para mim, né? A Bia talvez entenda isso como linhas, né, e medidas.
Sim, mas quando ele chega para mim, ele vai fazer uma prótese protocolo nova, uma prótese total, inicialmente, assim. Eu gosto de que ele traga, primeiro, fotos antigas ajudam muito, né? Primeiro, para que a gente possa, além de selecionar dente, caracterizar o trabalho. Eu acho que a gente pode fazer uns trabalhos bem legais, né, Bia, a respeito disso, sabe? Essa coisa das fotos dos pacientes e o resultado final. E é muito legal quando você termina uma prótese protocolo, que é uma prótese com dente padronizado, mas você caracterizou, você virou um canino, você tentou deixar personalizado, e ele olha e fala, olha, tá igual ao dente que eu tinha. É muito legal, né, Bia? Eu fico bem feliz Com quando eles... certeza. Tá igualzinho o dente que eu tinha. Então, isso é muito legal. Então, as fotos antigas é uma referência muito legal, é bem importante, ou de filho, filha, quando ele não tem nada de referência, também ajuda nessa seleção. Cor, claro, vai depender muito se ele tem um antagonista e o desejo dele, né? Às vezes o paciente quer um dente muito claro, pegar um dente clareado, por exemplo, ou não, ele não quer que apareça que ele fez muita coisa, ele não quer tanta mudança, ele já tinha uma prótese já que ele gostava, vamos clarear um pouquinho, mas acho que quando eu com o paciente, é essa troca que eu tenho. Isso, eu acho legal o paciente manipular isso. Ele pega a placa e olha o formato, a textura, a anatomia do dente quadrado, né? E falar, mas eu não gosto dessa anatomia, então vamos escolher um outro dente. Então eu gosto que ele manipule e gosto que ele veja as diferenças de cores, pôr a plaquinha próxima para ele olhar. Então, eu sempre faço ele participar dessa seleção, né, Bia? Sim. Muito bom. Eu sempre falo, ninguém melhor para escolher os dentes do que o dentista junto com o paciente. Porque realmente é tudo isso que a Fer falou, você tem todas essas informações ali, tanto dos dentes remanescentes, se o paciente tiver o antagonista, você já consegue ver muita coisa por ali, arranjo, formato de dente. Outra referência também é o formato do rosto do paciente, então bem considerável assim o formato do rosto para a escolha do formato do dente. O formato do rebordo também influencia. As linhas de referência ajudam muito também, porque pelas linhas de referência, então, eu gosto sempre de pedir a linha pela asa do nariz, né? Para coincidir com a distal do canino. Então, eu já consigo saber mais ou menos a largura dos dentes que eu vou utilizar. E a linha alta do sorriso, na carta molde ali, eu consigo ver a altura do incisivo central. Então, eu escolho o dente por isso, mas eu sempre prefiro que o dentista escolha, né? Porque ele tem muito mais informações do que eu somente com o modelo. Às vezes, com uma fotografia, facilita muito, mas somente com o modelo, somente com as linhas de referência, fica um pouco vago, né? Sim, eu acho que é essa comunicação, as duas coisas juntos, né? Uma boa marcação das linhas, para que você realmente tenha uma medida exata de canino, tenha uma ideia de comprimento em repouso para você ver o tamanho de dente, ou seja, uma boa prótese total e um bom planejamento de uma prótese total comum, né? E junto com a escolha do paciente. Exatamente, é importante essa comunicação também, Fer, porque você está ali escutando o paciente, né? O dentista está em contato, está vendo qual que é o desejo dele. Então, muitas vezes a gente pega o filho como referência, a filha, porque tem uma carga genética, ou às vezes tem até uma carga emocional. Então, já teve uma situação que aconteceu, que foi com uma amiga minha, e ela estava fazendo a prótese para essa paciente e o sonho dela era ter os dentes igual da filha, que a filha tinha falecido num acidente, a filha era dentista também, e ela queria muito ter os dentes da filha. A filha tinha faceta, ela usava já lentes de contato, né? Não era nem ali pela questão genética, mas era pelo sentimento de estar com os dentes parecidos com o da filha. Então ela pegou o prêmio, o BL, não lembro qual, se foi o BL4 ou o BL3, e aí conseguiram ali pegar um formato mais parecido através de fotografias, mas para realmente satisfazer ali o desejo do paciente. Mas essa informação, com certeza, ela tem que ser passada ali, né? Para que fique mais assertivo ali essa comunicação.
é muito comum essa escolha emocional que a Bia falou do dente, e bem comum as pacientes trazerem a filha, às vezes a gente molda, eu moldo a filha, o filho, para a gente poder ter uma ideia de modelos, de tamanho, de formato, e às vezes nem coincide, às vezes não, até o rosto do paciente não é aquilo, e a gente tenta achar um meio termo, mas é isso, às vezes tem uma escolha também muito emocional do paciente. E aí a gente tem que ir guiando, né? Porque às vezes é possível essa escolha, segundo o paciente deseja, e às vezes não. Então a gente tem que ir conduzindo de uma forma muito tranquila, para que ele até que fique uma coisa que fique bonita para ele também, harmônica com o rosto dele, que feche oclusão, enfim, chave de oclusão, né? Só para vocês Mas saberem, é muito legal eu acho que... Oi, desculpa, Fê. Na verdade, eu acho que só para pontuar aqui que o Rafael perguntou, mas eu acho que vocês responderam tudo, que foi bem objetivamente, ele perguntou assim, na opinião de vocês, quem deve escolher os dentes artificiais, tamanho, formato e cor de uma prótese total ou um protocolo? O cirurgião dentista protesista, que estudou a teoria, tem experiência no assunto, o paciente, que é o cliente, que está pagando pela prótese e usará as próteses, ou o técnico, que é a pessoa que vai fazer a montagem dos dentes. Mas eu acho que é um pouco de cada, né? Um mix aí de tudo. Bom, é isso verdade. Que a gente fala desde o começo, uma comunicação desse triângulo dentista, técnico e paciente, para que a gente consiga alinhar uma coisa possível, exatamente, né? Claro. Porque também a gente tem uma tendência ali a fazer para o nosso gosto, né? Então, se eu tiver que escolher para o meu gosto, eu vou escolher determinado dente, se eu não tenho tanta informação. E eu vejo que com as dentistas, às vezes, acontece isso também. Então, eu tinha um cliente lá em Curitiba que todos os trabalhos dele eram B1. Todos. Eu falei, nossa, será que ele só atende o paciente, né, com dente B1? E às vezes você ia ver o paciente há 90 anos, assim. E tinha um outro que era totalmente extremo, todos os pacientes dele eram A3, então, às vezes ele nem dava muita alternativa. Não, vamos fazer A3 porque fica mais natural, e o outro, não, vamos fazer o B1, que é mais clarinho, vai ficar lindo. Então, a gente tem ali uma tendência a pôr o nosso gosto também, né? Mas tem que ser um mix ali, né? Tem que ter um mix de tudo ali e não Ô, Bia, até é engraçado você falar, porque também a gente às vezes pega laboratórios que também tem uma tendência a escolher um tipo de dente. Então, eles são, por exemplo, eles estão prêmio UR, então eles sempre acabam escolhendo aquele dente, você tem facilidade de trabalhar naquele dente, enfim. Sim. E aí depende muito de altura de papila, né? Quando vai, quando não, que vai aparecer. Então, é interessante isso, né? Às vezes a gente tem uma escolha meio condicionada, fez um caso ficou legal e vai repetindo. Os casos vão variar muito, né, no final. Se você for seguir tudo que a gente falou, desde as marcações das linhas de referência, mais o desejo do paciente e mais as informações antigas de fotos, enfim, de filhos, vai variar muito essa escolha de dentes, né? É verdade. Tem alguns casos, assim, que eu já tive, que eu montei com foto do paciente antigo, e tive contato com a paciente, ela me explicou como eram os dentes, e ela queria os dentes bem encavaladinhos, os centrais, um por cima do outro. Os dentes dela era mais quadradinhos na foto, mas não tão quadrado quanto o S da Premium. E ali eu acabei usando o S, mas pelo Premium ter essa característica de um dente super resistente, ele tem essa camada por fora que ela possibilita pequenos ajustes. Então, eu dei uma leve arredondada nas distais, deixei ele mais delicado, porque era uma senhora muito delicadinha. Então, o S acabava ficando muito agressivo ali para o perfil dela. Mas mesmo assim, eu consegui dar uma leve trabalhada ali na característica do dente, deixando ele mais arredondado, mas usando tudo o que ela me falou, que ela queria os dentes apinhados, os inferiores eu fiz bem apinhados também, e ficou super natural. Ela ficou muito, muito satisfeita, assim. Ela falou, nossa, parece que eu tô com os dentes que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade. Então, isso realmente é muito legal, assim. Eu fico muito feliz quando o paciente fica com esse sentimento, assim, né? Eu gosto também, como você falou, às vezes a gente pega aquele dente quadrado, mas aquilo é legal para usar com uma paciente
mulher em alguns casos, e eu também na finalização venho com um disquinho, aquele Soflex, e vou dando pequenos ajustes, né? Então vamos mexendo em algum detalhe, quebrando um pouquinho aquele quadrado, dando uma arredondada, e o dente já fica um outro trabalho, né? Sim, então acho que a gente também pode mexer nesses detalhes, né? Ele não tem que ser do que ele exatamente é. Mas, claro, você falando de mexer em dente, né? E acho que uma coisa bem importante é o técnico saber usar. A gente tem um dente super bom, que tem uma resistência alta, e o técnico tem que aprender a trabalhar com ele, não desgastar ele na hora de montar os trabalhos, né, Bia? Acho que isso é uma informação bem importante. Exatamente. Eu até preparei um post. A gente percebe às vezes que o laboratório falha, né? Então ele. Eu até preparei um post sobre isso, tá? Para sair essa semana aí. Vocês estão me escutando? Mas principalmente no colo dos dentes, né? Então, às vezes a gente não tem muito espaço, é um protocolo, a barra praticamente já está encostando no antagonista, então a gente não tem tanto espaço. Mesmo nesses casos limitados, a gente tem que tentar ao máximo preservar o colo do dente, porque é ali que vai fraturar. Então, se a gente afina demais o colo, pode reparar ali, os casos que fratura, que quebra, geralmente quebra e o colo fica dentro, né? Quando a gente usa o Palabond, que ele não solta, o dente não solta de jeito nenhum, o colo fica dentro da resina e ele quebra bem nessa região mais frágil. Então, evitar essa região, deixar ela o mais íntegra possível e, claro, às vezes os desgastes eles são necessários, né? Principalmente em caso de protocolo, mas com cuidado ali, com cautela ali para não comprometer a resistência. Fer, tá me ouvindo? Travou. Eu não tô te ouvindo, Fer, tá travado. Acho que caiu, acho que ela vai voltar. Assim que ela voltar, eu vou começar a falar agora sobre o planejamento, qual é o passo a passo do planejamento reverso, né? Então, o planejamento reverso é o início de uma prótese total. A única diferença é que no final, quando você termina ali o planejamento, em vez de você acrilizar essa prótese e virar uma prótese total, você faz um guia multifuncional, que é uma duplicação, né? Você duplica essa prótese para usar para cirurgia. Então, esse guia, ele chama multifuncional, porque ele pode servir tanto para tomografia, para o paciente fazer uma tomografia, ele vai servir para orientar o dentista a quantidade de osso que ele tem que retirar, o quanto que ele vai ter que planificar o rebordo para que fique acima do colo do dente, né, para que tenha uma espessura ali do implante, mais o componente protético, mais a barra. Então, ele consegue visualizar isso através do guia. A angulação que ele vai posicionar os implantes, então, às vezes nem precisa utilizar um componente angulado, mas ele pode... claro que o osso, né, às vezes está muito mais palatinizado do que a prótese. Ele não consegue jogar os implantes mais para vestibular, porque não tem osso, ou vice-versa. Só que ele consegue, com leve angulação, tirar, deixar ele mais próximo da prótese para que não fique tão longe, para que tenha mais espaço da língua, ou ao contrário, se os implantes estão se o rebordo está muito vestibularizado, ele joga um pouco mais para a palatina, para que não fique saindo os acessos do furo por vestibular. Estou falando aqui, a Fer vai voltar, doutora Patrícia? Vai, a gente pediu para ela acessar de novo. Acho que ela está com problema na internet. Ah, então tá. Eu vou continuar aqui, então. Tá, obrigada. Ah lá, já chegou. Tá sem som para mim. Fê, vê se você consegue falar alguma coisa, porque agora a imagem ficou um pouquinho mais clara. Pronto, tá me escutando? Agora sim. Pronto. Desculpa, eu perdi agora saindo.
Não, não tem problema. Eu falei que eu ia falar o passo a passo do planejamento, mas eu não falei o passo a passo ainda. Eu só expliquei mais ou menos ali que é o mesmo processo de uma prótese total, que a diferença, em vez de acrilizar a prótese, é transformar num guia multifuncional, né? E estava explicando a utilidade do guia ali. Mas agora eu quero falar das etapas desse planejamento, das etapas laboratoriais, e daí você fala um pouco das etapas clínicas ali. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, começa ali, né, o planejamento ali, o paciente vai fazer um protocolo, a primeira, quem vai fazer a avaliação ali vai ser o dentista. Fala aí, Fer, o que você avalia primeiro de tudo ali no paciente? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é se a gente tem uma informação já de uma prótese antiga do paciente que a gente possa já usar, já não partir do zero, né, Bia? Às vezes a gente usa já uma informação de uma prótese que ele já usa em boca. Até se ela tivesse ótima, o paciente gostar, a gente pode até usá-la e aí não precisa fazer todo o que a gente vai falar agora. Mas normalmente o paciente vem com uma prótese total desgastada ou com dentes que vão ser extraídos para fazer o protocolo. E aí a gente começa inicialmente com as moldagens, né? Então, moldagem de rebordo ou dos dentes remanescentes e as fotos iniciais. Eu já faço nesse mesmo dia. E nessa primeira consulta, a gente já começa a entender qual que é o desejo do paciente, né? Desde cor, formato, qual a expectativa que ele tem do caso. E aí a gente manda essas moldagens ali para a Bia, para começar o trabalho. Isso. Essas primeiras moldagens, né, que são esses moldes anatômicos, eu não preciso usar o gesso de melhor qualidade, não preciso vazar com gesso zero expansão, porque eu vou fazer uma moldeira individual. Então, vamos supor que o nosso paciente é um desdentado total e ele vai usar uma prótese total superior e um protocolo inferior, tá? Então, ele é superior, vai ser uma prótese total, então eu vou fazer uma moldeira individual superior. E na inferior, eu tenho que avaliar se esse molde anatômico, se ele copiou a papila trigonoretromolar e o assoalho da língua. Porque às vezes só uma moldagem simples com alginato não consegue copiar, e aí lá na frente o guia multifuncional não vai ter estabilidade, ele não vai parar, né? O dentista não vai conseguir colocar ele em posição. Então, se não tiver bem copiado, eu peço para moldar novamente. Às vezes eu falo para ele colocar um pouco de silicone pesado na moldeira, só na região posterior, e empurrar com o dedo o assoalho da língua do paciente, né? Empurra o assoalho da língua, afasta a língua, e aí reimprime depois com alginato, faz algumas retenções e reimprime com alginato, porque aí sim eu tenho o molde com toda essa estabilidade ali para o guia. Fer, você está me ouvindo? Travou. Vou continuar aqui. Então, depois que é feito isso, essa primeira etapa, que é a moldeira individual, não precisa fazer a moldeira individual inferior, tá? Ao menos que esteja muito ruim o molde, tem que repetir, aí dá para fazer para remoldar. Mas não tem necessidade. Mas para a prótese total, sim. É bem importante fazer moldeira individual. Vai para o consultório. Caiu a Fer. Vai para o consultório e aí ela faz o molde funcional, faz o molde, o selamento periférico, faz o molde, independente do material, né? Tem dentista que gosta de usar pasta zinquenólica, tem outros que preferem silicone de adição, outros que moldam muito bem com silicone de condensação. O que importa é que o molde fique que copie toda a anatomia ali, faça todo o selamento periférico, né? Fique bem estável, sem nenhuma compressão, principalmente na região anterior. Vai para o laboratório, aí é feita a confecção dos planos de orientação. Os planos de orientação, eu faço as minhas bases de prova pó-líquido em quatro estágios, para que ela não tenha a contração da resina. Toda a resina contrai, principalmente resina autopolimerizável, ela contrai, e quando ela contrai, ela afasta do palato. Então, às vezes, o dentista vai fazer a prova desse rodete, o rodete não para em boca, o paciente sorri e aquele rodete cai, aquele plano de cera cai.
aí fica muito difícil ali tanto a visualização, né, as marcações da linha, quanto o registro oclusal. Então, eu faço todas as minhas bases de prova na técnica pó e líquido, para que ela fique bem justa, com um pouco de cera, o alívio em cera que eu faço dentro da placa, ela permanece dentro da placa, para ela ajudar também na estabilidade. Vai para o consultório, o dentista ajusta esses planos de orientação, né? Apesar de eu mandar já com todas as referências. Fer, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou falando aqui dos ajustes do plano de orientação, tá? Fala aí para gente aqui. Eu falei como que eu faço mais ou menos ali na parte laboratorial. No laboratório, eu já mando com algumas linhas de referências. Então, para posicionar o plano de cera em cima da base, eu uso como referência da vestibular a papila incisiva. Então, eu marco a papila incisiva de 7 a 9 milímetros para vestibular, é onde eu vou deixar o vestibular do plano, que provavelmente é onde estava o incisivo central do paciente. Na segunda ruga palatina para vestibular, eu marco 9 milímetros, que é onde eu vou fazer a curva do plano de cera. E no posterior, eu termino de 8 a 10 milímetros, que é a altura de uma coroa clínica do primeiro molar. Então, essas são as referências que eu mando. Faço os ajustes. E é importante, né? Quando a Bia manda essas referências, a gente tem um plano de cera muito mais fácil de ajustar, né? Então, essas referências são bem importantes para a gente não ficar... Porque, às vezes, o laboratório manda um plano de cera completamente fora, né? Então, é bem complicado os ajustes em boca. Então, esse plano de cera, quando vem do laboratório, com essas referências, a gente já consegue partir de um mais certo, né, Bia? Assim, não fica tão fora como a gente, às vezes, vê. Plano de cera inicial não pode ser um plano aleatório, né? Que às vezes a gente pega uns planos que vêm completamente aleatórios, assim, que vem muito vestibularizado, ou ao contrário, com pouca cera que você tem que acrescentar. Então, a partir daí, a gente faz vê corredor, ajusta os detalhes aí, são mais detalhes, faz as marcações das linhas, e aí a gente monta em articulador. Nessa parte do plano de cera, eu acho que os dentistas têm que marcar ali sempre um pouco a mais, um tempo a mais ali do que uma consulta normal, porque a parte que dá mais trabalho, né? Fer, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu vejo, assim, a parte que dá mais trabalho é ajustar o plano, né? Porque, eu acho assim, não, é uma consulta que dá trabalho mesmo, Bia, que a gente tem que ter, um tempo para a gente conseguir ajustar o plano, mas quando você manda já com essas referências que você citou, já não fica tão difícil o ajuste, entende? É bem mais tranquilo de ajustar do que um plano feito muito aleatório, tá? Que a gente pega algumas vezes de algum laboratório. Então, é importante saber onde estão as referências anatômicas em boca, para já me mandar um plano já mais alinhado, já mais certinho. Mas, com certeza, é uma etapa que perde-se um tempo para fazer. Porque e é muito tem importante. que perder esse tempo para que essa referência... Tá me escutando? Tô te escutando, Para quando essa referência voltar para o laboratório com as linhas, já me venha uma outra montagem já certa. Então, quando essas etapas são feitas todas com cuidado pela gente, vocês, o trabalho anda melhor, né, Bia? Então, aí depois que a gente marca as linhas de referência, ajusta os planos, registra, a gente vai estar montando em articulador para te mandar. Sim, com certeza. O plano é a única informação que o técnico tem, ele tem que ser um plano de orientação, né? Então, muitas vezes a gente recebe um plano de desorientação, né? Não tem muita referência, não tem nada de referência, tem que adivinhar como é que está o suporte labial do paciente, tem que adivinhar qual que é o corredor bucal, e aí isso vai dar remontagens e remontagens, e vai causando ali um estresse em ambas as partes ali, né? Então, é bem importante perder um pouco mais de tempo ali no ajuste do plano, né? Para que não tenha tanto trabalho com remontagem, porque daí é bem mais difícil, é bem mais complicado de acertar ali na montagem dos dentes.
Feito isso, né? Quando você manda também, essa cera branca também, eu acho interessante quando você manda, porque fica muito mais fácil de você visualizar do que quando é mandado uma cera rosa também. É muito mais fácil para o dentista ajustar esse plano. Tem uma cera nova agora no mercado, que é essa cera que eu te mandei, que é da Imodonto, que ela é uma cera de rodete de cera, de plano de orientação, que ela é na cor de dente, ela é cor 62. Então, ela já vem assim, ó, nessa corzinha, já vem com o formato, só aquece, né, dobra e coloca em posição. Então, visualmente, pro cirurgião dentista ajustar isso em boca é muito mais fácil do que com a cera vermelha. Exato. É claro que, né, quem não acha essa cera não tem a cera vermelha, tem vários artifícios, dá para você pegar um microporo, um esparadrapo, uma fita crepe, sei lá, alguma coisa branca e colar em cima do plano de cera ali para ver, né, para ter visualmente como ficaria ali o posicionamento dos dentes. Mas assim, é mais fácil mesmo. Com certeza fica bem mais fácil para a gente posicionar, para a gente visualizar mesmo. Faz diferença aqui no consultório, assim, fica mais fácil. Aí o dentista vai fazer a tomada do arco facial, que é uma coisa assim, é muito simples, né? Não demora nem 5 minutos ali para fazer e é muito importante. Ela é bem importante, até mesmo para a questão de oclusão. Então, às vezes, a gente monta em articulador, a oclusão tá perfeita, tá certinho no articulador, aí chega em boca, só toca no posterior, né? Toca só atrás, a mordida fica aberta. Isso acontece muito em placa mil relaxante, quando a gente tem que alterar a dimensão vertical, porque muda o ângulo de fechamento da mandíbula. Então, se eu mudar o ângulo de fechamento no articulador, se eu ficar mexendo a dimensão vertical no articulador, em boca nem sempre vai dar certo. Então, com arco, vai porque ele está exatamente no posicionamento da mandíbula do paciente. Então, o ângulo de fechamento está certinho. E é importante que o laboratório e o dentista trabalhem com essas informações, né? E com a montagem articulador. Não adianta a gente mandar para um laboratório que não usa, que acontece também, sabe, Bia? A gente monta e a gente vê que o laboratório ignorou montar. Acontece sim. Né? Mas... que ele simplesmente não usou. Isso acontece com foto também, sabe? Às vezes a gente manda para laboratório, faz diferença quando a gente percebe que o laboratório fala, está bem uma foto, e ele não abre no computador uma foto grande, ele não está. Então é importante essa comunicação e que o trabalho do dentista e do laboratório estejam no mesmo padrão, vamos falar assim. Não sei se a gente pode falar mesmo padrão, né, Bia? Mas se o laboratório usa articulador, a gente tem que usar articulador, né? Quer dizer, não tem como. Se o laboratório abre as fotos do computador, precisa das fotos para trabalhar, a gente manda essas fotos. Então, não adianta também, é isso, né? Você fazer uma coisa e o dentista não fazer. Então, esse alinhamento de técnica é muito importante, né, Bia? Exatamente. Com certeza. Técnica e forma de trabalhar, né? Tem que estar bem alinhado mesmo. Porque assim, às vezes o dentista perde um tempão ali montando. Tem casos que eu recebo que é praticamente uma aula, né? Montada toda ali em Keynote ou PowerPoint, com todas as linhas de referência, com todas as informações. Daí eles me passam isso ou por Dropbox ou por e-mail mesmo. E, né, se mandar para um laboratório que nem vai abrir essas informações, o que adiantou? Ele perdeu o tempo dele, né, estudar o caso, avaliar cada detalhe do trabalho, né, e às vezes o técnico não dá tanta importância para isso e faz assim mesmo, né? Então, tem que ter essa troca. Então, cuidado, porque quando o laboratório começa a perceber essas informações, quando o laboratório começa a perceber que essas informações são Travou, Bia, porque é muito melhor trabalhar, né? Com as fotos, é muito melhor, muito mais fácil para você do que fazer uma coisa aleatória. Então, às vezes, é o que eu sempre falo, depois que eu percebi como o arco facial me ajuda, como melhora o meu trabalho, como diminui a remontagem, eu
eu imploro para eles me mandarem. Me manda arco facial, pelo amor de Deus. Então, eu sou chata mesmo. Eu sempre peço o arco facial, porque eu sei que isso vai melhorar o meu trabalho, porque eu sei que isso vai facilitar ali a minha assertividade ali no final. Voltando ali, depois... Oi? E assim vai ser com tudo, né? Tanto com as fotos também, essa importância de usar essas fotos, de visualizar. A hora que o técnico também começa a trabalhar com isso, fica muito mais fácil, né, Bia? Com certeza, né? E o trabalho, é que você falou, perde-se muito menos tempo em remontagem, né? E o trabalho fica muito melhor no final. Então, em curto tempo, que eu juro, o tempo é uma coisa, tem coisa mais preciosa que o tempo, né? Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar alinhado, com uma comunicação clara nas etapas, menos tempo a gente perde. E é nisso que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente coloca o nosso preço também, né? Então, na hora que a gente coloca o preço no nosso produto no laboratório, na hora que o dentista também coloca o preço dele, o tempo tem que ser levado em consideração. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui para não fugir muito do foco, mas a técnica que eu faço do protocolo que eu uso, a técnica de assentamento passivo, onde os cilindros são cimentados logo após a fundição, é uma técnica, além dela ser comprovada cientificamente, tem inúmeros estudos que comprovam a eficiência dela, eu super defendo ela, mas ela facilita muito o meu dia a dia. Então, ela simplifica muito os processos laboratoriais, porque ela permite ajustes sem necessidade de solda. Então, eu consigo fazer uma prótese mais rápida, mais precisa e com resultado final melhor. Então, com certeza, quando eu coloco isso na ponta do lápis, quando eu vou cobrar um protocolo com assentamento passivo e um protocolo convencional, o convencional é mais caro, porque eu levo muito mais tempo para fazer, né? Porque eu demoro muito mais tempo fazendo a barra, eu demoro muito mais tempo incluindo, o tempo de forno, eu perco muito tempo tentando ajustar esse protocolo, seccionando, né? Às vezes tem que mandar soldar, até soldar, voltar, ajustar novamente. Então, o tempo que eu perco é muito maior. Claro que o assentamento passivo tem a questão do cimento, tem o custo, né, do cimento resinoso e o componente é um pouco mais caro, porque são dois. Mas no final das contas, compensa muito eu fazer. Mesmo sendo o custo de material um pouco a mais, mas o meu tempo vale muito mais do que esse custo de material que rende muito. Então, isso faz, a gente tem que levar em consideração também do tempo que a gente leva. E o dentista também, o tempo que ele leva na cadeira, né, para atender. Às vezes ele trabalha ali com um laboratório que fica remontagem. Quantas horas clínicas ele está perdendo, deixando de atender outro paciente, né, sendo que poderia ser evitado todas essas remontagens. Com certeza isso conta ali no final, né? Deixa eu voltar aqui para a etapa. Principalmente quando a gente fala em protocolo de carga imediata, em que o paciente está... Uhum. Sim. Você estava falando do protocolo carga imediata, mas cortou. Pode exatamente. Falar, esse planejamento que a gente está falando de carga imediata... Isso, do tempo que a gente está falando, assim, principalmente quando a gente faz carga imediata, que o paciente recém está operado, então quanto menos a gente tiver que provar e esse tempo, não só do tempo, como o desconforto do paciente, isso é fundamental, né? Uhum. Sim, e para a próxima etapa? Aí quando chega no laboratório, né, com o arco facial e os planos de orientação ajustado, eu monto em articulador, uso um gesso próprio para articulação, que eu uso o gesso Zero Art, que ele é zero expansão, então ele não vai ter expansão. Diferente de usar um gesso, pode ser o melhor gesso, pode ser um gesso tipo 5, pode ser um gesso tipo 4, pode ser um gesso pedra, mas ele vai expandir. Então, se ele expandir, ele vai sair de posição, tá? Então, por mais que você coloque o elástico para o pino não levantar, ele vai expandir para outro lugar. E aí vai dar alteração, vai dar muito ajuste oclusal em boca. No articulador tá tudo ótimo, tá certinho, mas em boca dá muito ajuste. Então, por isso que eu sempre uso o gesso próprio para articulação. Articulei, vou fazer a montagem dos dentes, né? Os dentes a gente já falou sobre isso, sobre a seleção. Então, faço a montagem seguindo como referência o plano de orientação e a fotografia. E aí vai para o consultório, aí o consultório vai fazer essa prova dos dentes, né?
qual que são os critérios ali que você observa quando você recebe uma prótese, uma montagem dupla, superior e inferior ali, Fer? Então, aí a gente vai começar a analisar, então, se os dentes estão, segundo as nossas linhas de referência certinho, então, como ficou o sorriso do paciente, se a linha média está na posição, vamos checar a dimensão vertical para ver se essa está através dos testes de fonéticos, né? E aí é isso, vai fazendo essa avaliação da montagem de dentes. E aí, nessa fase, se ela tá, com o plano, quer dizer, a linha média está ok, a dimensão está ok, como ficou essa questão do volume do suporte labial, né, do paciente, se ficou na posição adequada, e se isso ficou, como é que ficou harmônico com o rosto do paciente. Vamos checar os planos, como que ficou, e estando tudo certo, a gente pode até aí também, né, personalizar alguma coisinha a mais, mas essa fase é bem importante, né, também, assim como no plano de cera, perder um tempo e conseguir realmente chegar numa montagem ideal, né, antes de finalizar. Às vezes eu vejo alguns até alunos ou profissionais que querem manda mudar algum detalhe que não achou que ficou bom e já finalizar, acrylizar. E aí nem sempre, às vezes o laboratório fala, olha, não dá, é bastante coisa, aquela coisa da linha média. Não, você muda um pouquinho da linha média e finaliza, quer dizer, não dá para fazer isso, né? Então tem que às vezes provar novamente quanto mais certo o plano, quanto melhor o planejamento desde... Porque às vezes muda uma coisa, né, mas estraga a outra. Então, às vezes o posicionamento do canino estava bom, agora não está mais, mas aí, né, acrylizou, você perde a chance de corrigir. Aí às vezes tem que falar, vai assim mesmo, né? Então tem que entregar assim porque não teve a chance. Claro que se tiver tempo para provar, é sempre bom provar, sim, até ficar 100%, porque é uma garantia ali que o paciente, vai ficar assim depois de pronto. Às vezes é um detalhe, né? Vamos destacar um pouquinho o central, milímetro, isso tudo bem. Isso acho que às vezes tem coisas que a gente consegue. Quando é pouca coisa, né? Mas a gente escuta muito isso, né? Que os trabalhadores reclamam, né? Os técnicos reclamam. Pô, o dentista pediu para mexer na linha média e acrylizar, mas eu tenho que montar tudo. E aí, quer dizer, o próprio laboratório fica inseguro de não, né? De fazer um negócio acrylizar. E aí vai a comunicação, né? De chegar para o dentista e falar, olha, eu acho que tem que provar novamente, porque é muita modificação, né? Em mostrar a importância de uma nova prova, né? Para o trabalho final. E essa comunicação ser muito clara, né, Bia? Para não ficar, mas pô, o dentista mandou eu acrylizar, agora ele está reclamando que não ficou bom, né? Mas aí talvez o laboratório também não falou, pô, prova de novo, que é importante. Então, aí a gente de novo volta ali na comunicação e uma boa relação do laboratório com o dentista, né? Porque não existe como você falou, né? Não existe um errado, um certo, existe um trabalho em conjunto, né? E cada um fazendo no caminho a sua etapa. Exatamente. De forma não é achar o culpado, né? É achar uma solução para o problema. Não é porque a culpa é dele, a culpa é do plano, a culpa é do dentista, a culpa é do protético. E aí ficamos jogando a peteca para o outro ali, mas tem que ter uma solução, né? Tem que resolver ali a questão. Daí uma outra coisa importante na prova dos dentes é ver a cor da gengiva, né? Qual vai ser a coloração da gengiva. Então, é disponível no mercado, que eu acho que todos os dentistas deveriam ter em consultório, que é a escala do STG, que é do sistema Thomas Gomes, a escala de gengiva, que tem ali, acho que 16 opções ali de cores, para que mais se aproxime do lábio do paciente. Então, também o dentista na hora lá compara, né, com a cor do lábio do paciente. Eu gosto sempre de pedir para ver pela cor do lábio do paciente, porque às vezes vai tirar pela região onde está a mucosa, onde está a região dos implantes, aí dá muita diferença para a papila, porque é o lábio que vai contrastar com a papila. Então, fica muito mais natural se ela ficar próxima à coloração do lábio ali. Exatamente. E isso é um outro detalhe bem importante e que o paciente nota, né? Principalmente os pacientes, um pouquinho mais que ele exponha de papila, né? Ele já tem, se a cor da gengiva não tiver coincidido com o lábio dele,
é uma coisa que fica ruim, fica bem feio esteticamente, e o Fica bem paciente nota chamativo, muito. né? Uhum. Exato. Então acho que é uma coisa bem importante na tomada de cor, né? A cor da gengiva, mesmo que apareça pouquinho de papila, é importante que fique o mais natural possível para o resultado do trabalho, né, Bia? Exatamente, com certeza. E depois, né, aí vai para o laboratório com todas as informações, informação da escala, da coloração, né, enfim. Aí é feito a acrilização dessa prótese total. Eu sempre gosto de mandar para a cirurgia a prótese total já acrilizada, porque aí ganha tempo. Quando você vai fazer a confecção do protocolo, a superior já está pronta, já está acrilizada. Então, o laboratório não tem que ter mais esse trabalho ali. Então, consegue te entregar isso com mais agilidade também. Então, o meu protocolo de trabalho é assim, fez todas as provas, tudo certo, tudo ok, eu acriliso a prótese total superior e faço o guia multifuncional inferior, se tratando do protocolo inferior, obviamente, né? E faço o guia... Mas assim, né, Bia? Porque quando deixa para fazer o duplo, dá menos falha no final, né? Porque se a gente deixa para acrilizar total. Uhum. E a questão que você falou do guia, né? A importância do guia está bem adaptado em boca, com uma moldagem que copie bem as regiões anatômicas que ela vai ser apoiada na hora da cirurgia e na moldagem, para que a gente possa, porque quando volta para a gente essa prótese total acrilizada, a gente posiciona em boca e a gente consegue posicionar bem a inferior, né? No caso que a gente está falando, ocluir e aí fazer, porque ela vai ter um guia multifuncional, ela vai ser usado para cirurgia, então ela tem que conseguir realmente estar bem ajustada para poder guiar o cirurgião. E depois, posterior, para que a gente possa moldar e não perder a nossa informação de dimensão, de posição de dente, já que ela vai ser um guia aberto, né? Então a gente perde, ela tem que estar bem estabilizada. Uhum. Sim, com certeza. Outra coisa que acontece às vezes também é de mandar a inferior acrilizada. Em vez de eu fazer o guia multifuncional, eu acrilizo a inferior, só que eu mando ela aberta, como se fosse um guia multifuncional. Então, o dentista utiliza ela para posicionar os implantes, para fazer toda a retirada óssea e também já usa para capturar os componentes provisórios e já deixa o paciente com a prótese imediata, lá, um protocolo provisório imediato. Então, também tem alguns dentistas que eu trabalho assim, é bem legal, porque o paciente não fica sem dente e o laboratório consegue fazer a produção desse protocolo definitivo com mais tempo, né? Sem aquela pressa toda da carga imediata, né? De ter que entregar em algumas horas ali, né? Sempre que a gente consegue pôr esse custo, que o paciente aceita esse custo de ter mais uma prótese provisória e depois transitar para o protocolo de carga imediata. Então, isso é bem, bem interessante. A gente consegue ter, como a Bia falou, o paciente já fica tranquilo porque ele está de dente, né? E a gente consegue trabalhar com muito mais calma, né, Bia? Aí é um outro trabalho. O trabalho de carga imediata sempre tem que ser muito rápido, mais rápido, né? Então, a gente trabalha mais tranquila. Então, sempre que possível, é legal fazer como a Bia está falando. Ela já manda como se fosse um guia, mas é uma prótese já, né? E a gente captura, e aí fica bem mais fácil realmente de fazer depois a outra etapa. E às vezes o dentista não tem ali no laboratório, no consultório, todos os apetrechos ali para dar acabamento e polimento, mas ele só captura e manda para o laboratório para refinar, dar o acabamento, cortar as áreas de apoio, fazer todo o polimento, completar a resina onde está faltando. Então, mas isso é feito no mesmo dia ali, né? E aí já entrega a próxima. Exato. Sempre que possível também eu gosto de mandar para o laboratório para finalizar essas capturas imediatas de protocolo provisório, porque, claro, o laboratório consegue um acabamento muito melhor que a gente aqui em consultório. Então, cada um no seu trabalho, né, Bia? Então, assim, com certeza volta muito
do laboratório tem toda a estrutura ali para isso, né? Para o acabamento, o torno de polimento, o motor de prótese, então todos os apetrechos ali, e é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? E o tempo, né? Às vezes o dentista perder esse tempo, ele poderia estar atendendo outro paciente, ao menos que ele tenha ali um auxiliar no consultório que faça esse trabalho, que daí é bem legal, bem legal. A gente é legal, mas assim, com certeza a finalização laboratorial fica melhor. Então, e principalmente num caso que está recém-operado, então é importante que essa prótese também fique uma prótese que não fique áspera, né? E, enfim, porosa, que fique dificultando a higienização, que já vai estar difícil, porque o paciente recém fez a cirurgia. Então, sim, é importante que esse e o legal também é que vira eu brinco que é um step, né? Um segundo. É um outro trabalho que o paciente tem depois, né? Que pode ser utilizado caso o outro trabalho dele precise de algum tipo de manutenção posterior. Eu gosto muito que os nossos pacientes tenham 2 peças, tá? Quase todos os meus. Se não faz assim, a gente depois de um tempo, a gente faz um outro protocolo. E eu gosto muito de guardar na ficha clínica as etiquetas, né? Do qual dente que eu usei, certinho, qual formato, qual cor, porque fica muito mais fácil a gente replicar depois, quando a gente quer fazer um novo protocolo ou até algum reparo. Então, eu não preciso eu posso já falar, olha, Bia, vou refazer um protocolo, e aí já te falo qual é o dente, e aí você só fica muito mais fácil. Assim como se guarda a etiqueta de implante, né? Eu sempre gosto de colocar nas fichas as etiquetinhas dos dentes que a gente utilizou. Sim, com certeza, facilita muito mesmo. E igual você falou do STEP, ele é como se o protocolo provisório, depois ele vai servir como um seguro, igual você tem o seguro do carro, você não quer usar, né? Mas se precisar, tá tudo certo, né? Só coloca o protocolo provisório, manda o definitivo para fazer, seja um reembasamento ou um conserto, ou até mesmo uma troca de dentes que acontece naturalmente ali com o desgaste com o uso, né, em torno de 3 a 5 anos, depende da qualidade do dente e da força mastigatória. Quando for fazer isso, só coloca o protocolo provisório ali e o paciente não passa pelo constrangimento ali de ficar sem dente. Tem muitos pacientes que até mesmo o companheiro ali, a esposa, o marido não sabem que usa, então eu já vi alguns casos assim, né? Você também já deve ter. Tem muitos pacientes que estão juntos há 40 anos, tal, e durante o processo de confecção, da transição de uma prótese total ao protocolo, fala isso, que o paciente, que o marido ou a esposa não sabem. Então, quando a gente fala em reabilitação, em prótese total, em protocolo, a gente está mexendo assim com um monte de sentimentos e coisas, né, e perspectivas e desejos, né? Por isso é muito importante a gente ter um cuidado muito grande com esses trabalhos, né? Que realmente e ter uma prótese em STEP, afinal de contas, logo mais a gente não quer mais estar usando máscara, então agora ainda daria para disfarçar, mas a gente vai agora é bem comum fazer uma nova peça, sabe? Meus pacientes terem 2 peças. Não, é bem mais tranquilo para todo mundo, para o paciente, para o dentista, para o laboratório, porque quando quebra um dente, né, às vezes quebram a prótese, o paciente às vezes ele tem que ficar sem dente por 2 dias, aí o dentista também tem que dar um jeito de refazer toda a agenda dele ali para atender aquele paciente, o laboratório também. Então, acaba ficando uma coisa muito estressante ali, né? Principalmente para o paciente que está ali passando por esse constrangimento ali de ficar 2 dias sem. Então, se tem uma prótese provisória, não, só vai lá, tira uma e põe a outra, vai para casa, volta daqui uma semana e tá tudo certo. Exatamente, é perfeito, né? Esse eu acho que é o ideal, né? E aí, quando a gente tem esse planejamento feito, uma prótese feita, qual dente a gente usou, fica muito fácil, né, Bia, fazer uma segunda peça, né? Então, a gente pode até articular o provisório dele, a antiga dele, só trocar dentes, então fica tudo mais fácil. Com certeza. Não precisa começar do zero o planejamento, né? Você só monta em articulador a peça do paciente, né? Faz o registro oclusal, monta, faz uma muralha, né?
e pronto, a partir dessa muralha você já faz a montagem dos dentes ali, já tem o registro, já tem posicionamento de linha média, oclusão, dimensão vertical, tá tudo ali. Não precisa começar do zero, uma nova prótese. É muito legal, assim, quando essa fase já fica muito mais fácil, né? E é isso aí, tem essas informações guardadas, é importante, né? Uhum. Então, acho que é isso. Tem alguma pergunta, doutora Patrícia? Não, não temos mais perguntas. Acho que é isso. Acho que vocês cobriram com excelência o tema. Queria agradecer demais de novo, né? Por esse bate-papo tão bom. Eu acho que o resumo de tudo é que a comunicação é fundamental, né? Nada é óbvio. O que é óbvio para mim não é para você. Então, assim, Exatamente. a gente acha óbvio para mente preparada. Exatamente. Então, assim, o que para mim está muito claro, para o outro que não está vendo, não é, né? Então, o máximo de informação que a gente puder trocar e passar, tanto melhor, né? Para a gente poder ter um bom resultado. Então, eu acho que a gente pode encerrar a nossa aula de hoje, né? Obrigada de novo, obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Só o último recadinho, no final, quando a gente encerrar, vai aparecer uma pesquisa muito rápida de ser preenchida, de 2 minutinhos, é só para a gente entender qual é a ideia de vocês, sobre quais temas vocês gostariam que a gente trouxesse professores para falar, e qual a opinião de vocês sobre esse formato, né, de webinar, que foi um pouquinho diferente, foi só um bate-papo, né, não uma apresentação convencional com slide, mas não menos rica, né, porque eu acho que essa parte de troca de experiência profissional é muito importante, às vezes é muito mais importante e válida do que às vezes alguma coisa muito protocolar de apresentação de slide, né? Eu acho que a gente ganha muito conhecimento com isso. Então é isso, é rapidinho, 1 minutinho vocês conseguem dar a opinião de vocês, e aí a gente vai encerrando por aqui. Eu queria desejar boa tarde, boa noite já, né, para todo mundo, e um bom descanso, e até a próxima. Semana que vem a gente tem mais um webinar com uma apresentação de caso clínico bem interessante, da Beatriz, junto com a doutora Fernanda. Isso mesmo. Um abraço para todo mundo